Paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos todos. Quem está lá no canto? Quem? Quem é? Não, espera um pouquinho, nem com óculos. Não tô. Eu botei o óculos, olhei e falei assim, não, é convidado. Deixa eu ver, filho. Ah, agora sim, agora eu te vi, rapaz. Tudo bem, não se esconde não. Sentimos sua falta, bom estar aqui, viu? Bom, Lúcia, você está aqui também, viu? Cadê a Manu? Só faltou a Manu. Amarra ela e traz ela também. Manda um beijo para ela, viu, filho? Sejam bem-vindos todos. Vamos abrir no texto que ali está? Provavelmente você já abriu, já está acostumado, né? Glória a Deus. Isso. Vamos tirar só um pouquinho do agudo. É esse aqui, né? Que está do nosso viadinho. Aí. A gente pediu para... Foi até uma sugestão do Ricardo, né, pastor? Pode arrumar as cadeiras já distribuídas do jeito que está? Eu falei, sim, né? Porque nós temos visto que no culto de quinta-feira, algumas pessoas vinham, aí tinha que ficar pegando cadeira, aí ficava amontoado mesmo, porque não tinha onde colocar as cadeiras, porque tinha um monte para lá, tudo amontoado. Aí nós já dividimos aqui, né? Daiane, é você que está aí no fundo também? Benção, glória a Deus. Nós estamos providenciando uma camisa, tá? Que vem a sua foto aqui, escrito, eu sou o fulano de tal aqui, ó. É terrível. Como é que é, Henrique? Fazer um crachá, né? É isso aí, boa ideia, Cleonice. O crachá de identificação, né? Pronto, é isso aí. Está resolvido. Fica incumbido que é dessa tarefa, então, já. Hã? Ah, foi da Cleidiane? Então fica incumbida disso, Cleidiane. Quem tem a ideia, desenvolve a ideia. Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 19. Vamos ler apenas 8 versículos, que diz assim. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer, o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, ele gritava, ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a sua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Pareces que amas o que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Amém? Oremos. Pai, mais uma vez, voltamos a nossa atenção em oração, pedindo ao Senhor que esta palavra que lemos, que certamente tem algo para nos ensinar, que seja derramado neste lugar. Obrigado por me dar o privilégio de ser aquele que será o teu porta-voz agora neste momento. Eu agradeço pelo privilégio, no entanto, eu reconheço que a responsabilidade ainda é maior.
Me ajuda, Senhor, a transmitir com toda a propriedade, na unção do Teu Espírito, aquilo que plantaste em meu coração. E que somente o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Davi, ele foi um homem que não teve poucos filhos. Davi, conta-se a história que ele teve cerca de 20 filhos. Obviamente, ele não teve seus 20 filhos com apenas uma mulher. Davi teve algumas mulheres. Dentre elas, algumas foram suas esposas, outras foram suas concubinas. Tudo bem que o filho dele superou ele nessa área, Salomão. Mas Davi também não foi um homem de poucas mulheres, de poucos filhos. Considerando o tempo que nós vivemos nos dias de hoje, ter 20 filhos não seria fácil, não é verdade? Não seria fácil. Mas acontece que dos filhos de Davi, apenas alguns se destacaram na história. Não foram todos. Por isso que eu nem coloquei o nome de todos aqui. O primeiro deles, que ocupou um lugar de proeminência, de destaque na história bíblica, foi Salomão. Por quê? Salomão foi aquele que substituiu o rei Davi no seu trono. Nós sabemos que Salomão foi o fruto da união de Davi com Batseba. Sabemos que Salomão, ele foi o fruto dessa união depois da morte de Urias. Não precisamos voltar à história e relembrar o que Davi fez e acabou ainda ficando com a mulher do cara, né? Mas tudo bem, Salomão foi fruto da união de Davi com Batseba, que foi um homem muito conhecido na Bíblia. Mas teve um outro homem que também foi filho de Davi, muito conhecido. Foi um homem chamado Absalão. Absalão também foi filho de Davi, mas com uma outra mulher chamada Maaca. Então, embora Absalão e Salomão fossem irmãos, não eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai, mas eram de mães diferentes. Outro filho de Davi que ocupou o lugar de destaque na história, na Bíblia também, foi um homem chamado Amnon. E nós vamos ler um pouquinho, vamos entender um pouco a história desse homem, do que ele foi capaz de fazer. Esse Amnon já não foi filho nem de Davi com Betseba, nem de Davi com Maaca, mas foi filho de Davi com uma mulher chamada Ainoã. E também um outro personagem bíblico que ocupou um lugar de proeminência, de destaque na história bíblica, que era também filho de Davi, foi uma mulher, por nome Tamar. Essa mulher era filha de Davi, junto com uma mulher chamada Maaca. Portanto, Tamar era irmã de Absalão, irmã de Amnon. No entanto, ela era irmã legítima, ou seja, do mesmo pai, da mesma mãe, de Absalão. Porque Absalão tinha por pai Davi e a sua mãe, Absalão não, desculpe-me, de Amnon. Não, de Amnon. Absalão era filho de Maaca, isso que eu falei. Amnon já era filho de Ainoã e Tamar também era filho de Maaca. Então Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Pois bem, esse Amnon, que era irmão de Tamar, por incrível que pareça, certa vez ele sentiu-se atraído pela própria irmã. Ele sentiu-se tão atraído pela própria irmã que o seu semblante havia transformado. De repente chega na casa dele, um homem por nome Jonadab, e pelo que me consta era primo dele, e pergunta para Amnon: escuta, por que o seu semblante está caído? Por que você está assim? Ele disse assim: olha, estou apaixonado pela minha irmã. Por Tamar você está apaixonado? Estou apaixonado por ela. Jonadab, ao invés de dar um bom conselho, o que ele faz? Não, rapaz, vamos resolver esse problema. Faz o seguinte: fala que você está doente, certamente seu pai virá aqui, Davi. Quando ele chegar aqui e ver você em condições que você supostamente está doente, mas não está, você diz para ele que você gostaria que a sua irmã preparasse uma refeição, um bolo para você, e ela virá certamente, porque o pai vai dizer para ela preparar a refeição e ela virá preparar a refeição para você. E quando ela chegar aqui, você use ela, do jeito que você achar melhor. E foi exatamente isso que eles fizeram. Ele tramou uma suposta doença, o rei foi visitar, e quando o rei foi visitar, o pai dele falou assim: pai, eu gostaria que
a minha irmã preparasse uma refeição, um bolo, me trouxesse aqui. E Davi falou, não, tudo bem, eu vou falar para ela. E ela de bom gosto foi lá, preparou a refeição, o bolo, veio e trouxe para ele. Quando ela chegou, ele disse para ela assim, vamos, leva para mim lá no quarto. E ela também, inocentemente, levou a refeição para o irmão. Quando chegou lá, ele começou a agarrar, tentando violentá-la, e certamente ela deve ter tentado escapar, mas não conseguiu. E infelizmente, Amnon cometeu o pecado do incesto. Ele teve relação sexual com a sua própria irmã. Mas isso ainda não é o pior, isso é onde inicia a tragédia. Quando ela é estuprada pelo próprio irmão, o que ela faz? Ela fala assim, não, não faz isso, pede para o rei. O rei, ele vai te deixar casar comigo, mesmo sendo minha irmã, ele vai deixar. Só que no momento que ele acabou de estuprar a irmã, a Bíblia diz que ele sentiu uma aversão por ela, não quis mais. O desejo dele, Thaís, era só estuprar aquela mulher, a irmã dele, ter relação com ela. E depois, na hora que acabou de ter o relacionamento, ele mandou ela embora. Ele falou assim, seu segundo ato está sendo pior que o primeiro, não faça isso. E mesmo assim, ele mandou ela embora, como se fosse uma prostituta. Tratou a irmã como uma prostituta. Tamar sai daquele lugar, joga cinza sobre a cabeça e vai caminhando, chorando de volta para casa. Com quem ela se encontra no caminho? Com seu irmão Absalão. Ao encontrar-se com o irmão Absalão, fala assim, o que está acontecendo, minha irmã? E ela, chorando copiosamente, disse para o irmão e contou a verdade. Amnon me estuprou. Absalão encheu-se de ódio naquele momento, mas a Bíblia diz que ele não fez nada. Talvez ele aguardasse que quando chegasse a notícia para o pai dele, Davi, certamente o pai dele puniria o filho. Mas o que acontece? Quando a notícia chega para Davi, Davi não gosta, considera um ato repugnante, mas ele também não faz nada com Amnon. E eu acredito que isso ainda encheu muito mais de ódio o coração de Absalão, por conta do quê? Da indiferença com que o rei tratou um caso de estupro, de incesto. Certamente uma pessoa que cometia esse tipo de pecado, talvez era condenada à pena capital. Aí a Bíblia fala que passaram-se 2 anos, e o ódio dentro do coração de Absalão. Certa vez Absalão procura o rei e fala assim, rei, pai, eu gostaria de fazer uma festa, reunir todo mundo, o senhor, meus irmãos, vamos. E o rei disse assim, eu não vou, deixa para lá isso aí, mas eu posso fazer com os meus irmãos? Pode. Só que na realidade a festa tinha uma finalidade. Absalão estava decidido a tirar a vida de Amnon. Era o seu irmão, mas que tinha estuprado a sua irmã, filha do mesmo pai e da mesma mãe. E quando todos os irmãos foram para a festa, no momento em que Amnon se encontrava embriagado, Absalão deu a ordem, vai lá e mate ele. E não, mas é seu irmão, pode dizer que fui eu que mandei matar, não tem problema. E Amnon estava embriagado, e os soldados, ou os homens de Absalão foram lá e tiraram a vida de Amnon, para que Absalão sentisse-se vingado por aquilo que ele havia feito com a sua própria irmã, ou seja, havia violentado e estuprado. Quando tudo isso acontece, Absalão, então agora a notícia chega para o rei fica desesperado porque sabe da morte de Amnon, é filho, mas ele também sabe que Amnon foi morto pelos homens do seu próprio filho Absalão. Quando Absalão descobre que o rei soube disso também e ficou furioso, o que ele faz? Ele vaza, ele foge. E a Bíblia diz que ele ficou numa cidade por nome, deixa eu ver aqui que eu até esqueci o nome direito da cidade, eu acho que é Jesur. Deixa eu ver aqui, não é tão importante, mas só para que a gente possa se localizar aqui. Jesur. E a Bíblia diz que ele ficou lá 3 anos, fugindo de Davi, por conta dele ter dado a ordem para os seus homens matarem, tirarem a vida de Amnon, como uma forma de se vingar por aquilo que Amnon havia feito contra a sua própria irmã. Pois bem, passaram-se 3 anos, e houveram algumas pessoas que foram intermediárias, e o rei permitiu que Absalão voltasse de Jesur para vir morar em Jerusalém. Quando ele chega lá, o rei não aceita que ele vai morar na mesma casa, junto com o rei. Ele permitiu até que ele voltasse, mas que não viesse na sua casa. Ele fica indignado, e a partir dali começa uma grande trama de Absalão. Ele monta uma conspiração contra quem? Contra o seu pai Davi. Por quê? Porque ele quer assumir o trono, ele quer ocupar o lugar do pai no trono. Então ele começa a fazer uma espécie de boca de urna, sabe? Ficar distribuindo santinho na entrada de Jerusalém. Quando o povo vinha pedir conselho para o rei, ele falou, não, pera um pouquinho, o rei está ocupado, qual é o teu problema?
E as pessoas contavam um problema, ele trazia uma resposta, uma direção para aquelas pessoas, e assim ele foi criando adeptos, a ponto de ele montar um exército e decidir, eu vou contra o exército do meu pai. Mesmo sabendo que Davi, o seu pai, era um guerreiro experiente, sabendo que ele tinha soldados valentes, experientes também, mas ele estava decidido a assumir o trono. O que Davi faz? Ele poderia guerrear como sempre guerreou? Podia ou não podia, Rafael? Podia, mas sabe o que ele faz? Ele junta o seu exército e pede ajuda ao seu exército para fugir. Por quê? Ele não queria confrontar mais uma vez quem? Absalão. Então ele foge. E quando ele foge, num dado momento ele percebe que os exércitos estão se aproximando, o que ele faz? Ele dá ordem para o exército dele ir batalhar contra o exército de quem? De Absalão. Só que ele dá um recado, só faz o seguinte, gente, toma cuidado com Absalão. Não deixa que aconteça nada contra o meu filho. A Bíblia não diz, mas talvez algumas pessoas ficaram sem entender, falaram, mas espera aí, Davi, seu filho está querendo tirar a sua vida, você pede para a gente guerrear contra o exército que o seu filho levantou contra você, pode matar os soldados que ele levantou para matar você, mas você só não quer que mata ele. Mas o rei foi taxativo, falou assim, cuidado com Absalão, preserve a vida de Absalão. Só que é o seguinte, quando eles saíram para a batalha, Camila, num dado momento, Absalão estava montado numa mula e ele passou correndo e a Bíblia diz que ele ficou preso num galho de uma árvore, no seu pescoço, na parte do seu corpo, e ele ficou, de certa forma, imobilizado. Os soldados de Davi, quando viram, falaram assim, vamos matar. Um soldado disse assim, não faz isso que o rei disse para não matar ele. Não, ele está querendo matar o rei, eu vou matar, e foi lá e matou. Quando matou Absalão, que era aquele que liderava todo o exército, acabou a luta, o exército de Davi venceu, voltaram para casa, e chega a notícia para Davi. Davi, nós vencemos, mas os inimigos do rei, todos eles estão mortos, inclusive seu filho Absalão. E aí então nós entramos no capítulo 19, que eu quero ler novamente aqui com você. Eu contei fiz todo esse pano de fundo aqui para você, para que você entenda um pouco a história, por que Jonadab chega ali e ele confronta o rei, e o rei está chorando, desesperado com a morte de um filho, que ele não queria que morresse, mesmo sendo esse filho o seu próprio inimigo, que queria tirar a sua própria vida, tá bom? Então eu vou ler novamente, só para a gente relembrar. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Por todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque tropas ouviram dizer, o rei está em luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava, ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Ó rei, hoje você humilhou todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeia os que te amam. Joabe ele estava dizendo assim, poxa, ao invés de você odiar Absalão, que estava querendo tirar a sua vida, você ama Absalão. E aqueles que estão dando a vida por você, que são os seus soldados, inclusive eu que estou no meio líder, parece que você odeia. E ele continua, hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo, e todos nós mortos. Aí ele dá um pito, aí ele dá uma bronca no rei, corajoso ele, né? Mas também cheio de razão, ele falou, agora eu vou por tudo, por nada, né? A não ser que ele seja um ignorante, mas ele conhecia o coração de Davi, quando ele estava errado, ele baixava a bola. Então ele diz assim, agora vai e encoraja teus soldados, juro pelo Senhor, que se você não for, nenhum deles permanecerá com você nesta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a sua juventude. Então o rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade e foi lá. Eu contei toda essa história para vocês, meus irmãos, que essa semana, enquanto eu li essa história, Deus falou no meu coração algo muito importante, mas eu queria me limitar, não ao pano de fundo que eu fiz aqui para vocês, mas ao capítulo 19. A vida é um presente de Deus, e é um presente de Deus que todos nós precisamos aprender a valorizar como ela merece ser valorizada. A vida não é só a expressão
de você existir, mas que durante o tempo da sua existência, você poder aproveitar as belezas dessa vida, os valores dessa vida, o que de bom essa vida também pode oferecer para você. Eu queria chamar a sua atenção para esse capítulo 19 e compartilhar com você o que eu aprendi aqui. E eu gostaria que você, juntamente comigo, também refletisse um pouco sobre isso. E são coisas que nós aprendemos nesta vida e também para esta vida. E talvez você olhe o texto e diz assim, pastor, mas o que nós podemos aprender com a vida de um homem que está chorando pela morte do filho? Qual é o pai, qual é a mãe que não choraria pela morte de um filho? E que agora chega um homem que dá uma bronca nele, porque ele está chorando pela morte do filho, mesmo sabendo que o filho era um inimigo, que estava indo atrás para tirar-lhe a vida, mas mesmo assim ele sente a falta, e certamente qualquer pai sentiria a falta. E num dado momento esse homem diz assim, agora vai lá e agradece os seus soldados. Eles protegeram a sua vida, protegeram a vida dos seus filhos, das suas filhas, das suas mulheres, das suas concubinas. Você só está vivo por causa deles. E Davi, contrariado, mas ele sai e vai lá. Sai e fica à porta da cidade, os soldados se juntam e permanecem unidos a Davi. Então eu queria compartilhar com você um pouquinho o que essa história pode nos ensinar, que são valores para esta vida, ok? Primeiro, nesta vida, não tem uma pessoa como o centro e a razão da sua vida. Eu vou repetir. Nessa vida, meu irmão e minha irmã, não tenha uma pessoa como centro e o valor da sua vida. Versículo 4 diz assim, o rei com o rosto coberto gritava, ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Só entende aqueles que são pais, aqueles que são aspirantes ou que desejam ser pai, ainda não entendem a profundidade e qual é o amor que um pai, que uma mãe sente por um filho. É algo indescritível. Eu nunca soube o que era o amor de um pai por um filho enquanto eu não me tornei pai. No primeiro momento, quando eu recebi a notícia que eu iria ser pai, confesso que eu fiquei assustado. Nós tínhamos 1 ano de casado, 11 meses, né, Taninha? Depois de 11 meses de casado, a pastora engravidou e eu fiquei... Era meio estranho para mim ser pai, né? Eu tinha tido um pai, eu tinha um pai, mas ser pai era algo estranho, era a primeira experiência para mim. Eu não sabia como receber aquela notícia. E quando você mantém contato com seus filhos e você começa a se relacionar com eles, você começa a perceber que eles nada fizeram por você ou para você, para que você ame como você os ama. Aliás, muitas coisas que eles fazem até contrário, para a gente ter ódio deles, raiva deles. E, no entanto, parece que a gente ainda ama mais, né, Thaís? Eles fazem as coisas erradas e a gente ama ainda mais. Não é verdade, cara? Não é verdade? É assim. Era justo o sofrimento de Davi? É claro que era justo o sofrimento de Davi. Era filho dele. Ele sofreu quando Aminon morreu e poderia dizer, ainda bem que aquela praga morreu, porque ele estuprou a minha própria filha. Tinha que morrer mesmo essa desgraça. Não, mas Davi sofreu. Ele sofreu com aquilo que Aminon fez com Tamar? Sofreu. Não puniu? Não, não puniu. Deveria ter punido? Deveria, mas não puniu. Mas ele sofreu com o estupro de Tamar. Ele sofreu quando Absalão mandou matar o seu filho Aminon. Sofreu. E agora ele estava sofrendo porque o filho que era inimigo dele, como eu disse, um filho que faz as coisas para você ter ódio e você ainda continua amando. Davi poderia ter feito, ele nem precisava ter saído de Jerusalém. Ele poderia ter continuado em Jerusalém, ter enfrentado o exército de Absalão, ter matado, ter combatido o exército de Absalão, ter vencido como venceu, poderia ter matado o próprio filho, ou ter mandado matar o próprio filho, mas ele preferiu fugir para preservar a vida do filho. Por quê? Porque Davi amava Absalão. Nós amamos os nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos é um presente que Deus nos dá. No entanto, os nossos filhos não podem ocupar um lugar de proeminência na nossa vida, quanto mais ser o centro e a razão da nossa vida. Se você perguntar para o Henrique e para a Selma qual é o valor da sua filha,
certamente eles terão muita dificuldade em expressar, porque não existe valor. E por mais que ele possa trocar isso em notas, em bilhões, em trilhões e quadrilhões, isso nunca vai expressar o valor em notas pelo amor que ele tem pela filha deles. No entanto, não deve ser o centro da vida de vocês. Se você perguntar para mim qual é o valor dos meus filhos, eu sou capaz de dar a vida por qualquer um deles, do mais novo ao mais velho. Mas os meus filhos não devem ocupar o centro da minha vida. Salomão, ele olhou para Absalão, amou Absalão. No entanto, mesmo sabendo que Absalão era aquele que queria tirar a vida, queria ocupar o lugar dele no trono dele, ele sofre com a morte de Absalão, porque Absalão, de certa forma, naquele momento, tinha se tornado o centro e a razão da sua vida. Mateus 10:37 diz o seguinte: quem ama seu pai, quem ama sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, também não é digno de mim. O Senhor Jesus estava dizendo, olha, é justo que você ame os seus pais, até porque você, através deles, veio existir. Você foi criado, você foi cuidado pelos seus pais. Nada mais justo do que você honrar os seus pais. É justo que você também ame seus filhos. Afinal de contas, é fruto da união sua com o seu marido. Mas mesmo existindo esses vínculos fortes, de pai para filho, de filho para pai, eles não devem ocupar o centro da sua vida. Eu me lembro de uma história de uma determinada pessoa, que uma vez disse para a pastora, pastora, eu estou tendo dificuldade para a igreja, a pastora sempre perguntava para ela, e é que eu estou tendo dificuldades. E até um dado momento a pastora perguntou para ela qual era a dificuldade. Ela falou assim, porque por causa do meu filho, né? Essa pessoa tinha um determinado filho, e sempre era, ou o filho não estava bem, ou o filho tinha que ainda comer, ou porque o filho estava cansado, ou porque o filho queria ficar assistindo televisão, ou porque o filho queria alguma coisa, queria outra, e justamente nos dias de culto ela não podia vir por causa do filho. E a palavra da pastora foi pesada para ela. Mas ela disse assim, cuidado, para que Deus não tire o seu filho, para que você possa buscá-lo. Porque o seu filho não pode ser o centro da sua vida e a razão da sua existência. Uma das primeiras verdades que eu aprendo aqui nessa história é que por um momento, Absalão tinha se tornado a razão e o centro da vida de Davi. Ele estava colocando em risco todo um exército, o líder do exército, inclusive colocando em risco até as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, porque se não fosse o exército de Davi proteger os filhos dele, as suas mulheres, suas concubinas, o exército de Absalão teria feito um estrago enorme. Mas o importante para Davi, quando o exército sai, ele diz assim, protege as minhas esposas, protege as minhas concubinas, protege as minhas filhas e os meus filhos que ainda ficaram em Jerusalém, que não vieram com, protege eles. Não, ele não disse nada disso, ele disse assim, protege Absalão. Porque Absalão havia se tornado o centro da vida de Davi. Eu tenho uma pergunta para você. Ainda bem que eu não tenho filho, pastor. Mas talvez o centro da sua vida possa ser o seu marido, ou sua esposa. Talvez o centro da sua vida possa estar sendo o seu pai, sua mãe. Talvez o centro da sua vida tenha se tornado um grande amigo que você tem. Eu vou dizer para você que nem pai, nem mãe, nem irmão, nem filho, nem parente, seja o afeto, o amor, o carinho, o sentimento que você tenha por qualquer um deles, eles não devem ser mais importantes do que o Senhor na sua vida. Gálatas 2:20 diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele prossegue no versículo dizendo, a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mas na realidade quem vive nesse corpo é Cristo.
Porque Cristo ocupou o centro da minha vida, da minha razão e da minha existência. Deixe-me perguntar para você que está aqui e para você que está em casa. Quem é para você o centro e a razão da sua existência? Eu não posso tornar o centro da minha razão, da minha existência o meu marido, mas se ele for embora eu vou sofrer muito. É verdade, e é justo você sofrer. E nós sofreremos com a perda de qualquer pessoa que tenha para nós um valor desmedido, se posso assim dizer. Mas mesmo assim, ele não deve ter ocupado durante o tempo da existência dele aqui o centro da sua vida. Porque tudo aquilo que ocupa o centro da nossa vida, meus irmãos, se nós desejarmos que Jesus seja o centro, então essa pessoa vai ser descentralizada. Se o teu desejo é que Jesus seja o centro e alguém estiver no centro, certamente ele vai descentralizar. E às vezes, dependendo do grau da descentralização, ela pode sair não só do centro da sua vida, como ela pode sair da sua vida. Porque às vezes, quando nós pedimos ao Senhor para que Ele seja o centro da nossa vida, e Ele ocupa o centro da nossa vida, nós sentimos saudade daquele que era o centro da nossa vida. E queremos trazer de volta para que ocupe junto com Jesus o centro da nossa vida. E essa luta durante muito tempo pode perdurar. E entendendo o Senhor que essa luta nunca vai acabar, porque você nunca permitirá que somente Jesus se torne o centro e a razão da sua existência, então, além de descentralizar essa pessoa, Ele precisará tirar fora, para que você nunca mais busque essa pessoa para que ela se torne o centro, mas que Ele sempre permaneça como o centro da sua vida. Então, eu venho essa manhã dizer uma verdade para você, a primeira verdade. Se Jesus ainda não é o centro, não é a razão da sua vida, se existe um Absalão que ainda ocupa o centro da sua vida, tire ele agora. Tire, mas com o propósito de nunca mais desejar trazê-lo. Porque quando ele for tirado e Jesus vier ocupar o centro da sua vida, não haverá espaço para mais ninguém, juntamente com Jesus, para ocupar o centro da sua vida. Segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês. Nesta vida, aprenda a valorizar aqueles que estão e sempre estarão na luta por você. Versículo 5 diz assim, voltando à história: então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. E olha qual foi a palavra de Joabe para o rei. Hoje, rei, humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Nós sabemos que nessa vida, nós nos relacionamos com uma quantidade razoável de pessoas, uns mais, outros menos. Nós temos um círculo de amizade onde nós trabalhamos, nós temos um círculo de amizade dentro da igreja, nós temos um círculo de amizade no lugar onde nós moramos, nós temos um círculo de amizade onde temos afinidades maiores dentre os parentes que nós vivemos de uma forma mais próxima. Então, em todos os lugares nós temos pessoas que nós conhecemos e que de uma forma relevante, de alguma forma ela faz parte da nossa vida. Só que às vezes a gente começa a valorizar pessoas que esporadicamente estão ao nosso lado, ou que coincidentemente estão ao nosso lado, ou porque ocasionalmente estão ao nosso lado. A indignação de Joabe aqui era que, embora Absalão fosse o filho de Davi, mas não era o filho de Davi que estava dando a vida por Davi. Quem estava entregando a sua vida para defender a vida de Davi não era Absalão, que era o seu filho, mas eram os soldados de Davi. Era o líder do exército de Davi, que era quem? Joabe. Nada mais justo ter nascido dentro do coração de Joabe essa indignação. Porque nós costumamos às vezes valorizar pessoas porque existe o valor de ser consanguíneo, do mesmo sangue. E às vezes nós esquecemos de valorizar as pessoas que verdadeiramente estão lutando por nós, que não é do mesmo sangue. Uma vez perguntaram para minha esposa, assim, o médico perguntou para minha esposa,
ela estava tendo, foi de problema de pressão, Tênia, que você teve? Tendo pressão, ele disse assim, existe alguém na sua família que tem problema de hipertensão? Ela falou assim, meu marido. Ela falou assim, marido não é parente. Tanto é que na família dela tem o time dos, são os agregados, nós somos tudo agregado. Tem a família, mas aqui são os agregados, tem o time dos agregados e o da família. A gente que se torna um com eles e a gente não é nada. O meu médico tem coragem de falar que não é nada. Não está de perguntar para ela assim, escuta, quem que se tornou um com ela? Eu ou o senhor? A família dela ou eu? Eu. Até porque o sexo é para quê? Tem 3 propósitos o sexo. Para que é? Unificação, torna-se 2 num só. Procriação, para aumentar a prole. E é claro, o lado recreativo também, né? A recreação. Dentro do casamento, para os solteiros, hein? Dentro do casamento. O lado recreativo só pode desfrutar do lado recreativo do sexo dentro do casamento. Fora do casamento é pecado e entristece o coração de Deus. Embora Deus tenha criado o sexo, mas Ele criou dentro de um formato, né? Então Ele quer que você desfrute esse prazer, mas dentro do formato dele. Então o que acontece? Às vezes nós valorizamos pessoas porque são parentes, porque têm o mesmo sangue, mas não valorizamos as pessoas que verdadeiramente estão o quê? Na luta por nós, que estão entregando a vida por nós, e que talvez se você olhar do lado de um parente ou de alguém do mesmo sangue, não teria coragem em momento algum, nem sequer passou pela mente dele, a hipótese dele ter que se entregar ou doar ou dar a sua própria vida para salvar a vida de um parente, que é você. Joabe estava indignado, que Davi queria que o exército todo poupasse a vida. Podia matar qualquer outra pessoa do exército de Absalão, que tinha esposa, que tinha filhos. Pode matar todos. Inclusive pode morrer até alguns do meu exército. Só não tire a vida de Absalão, porque Absalão é o meu sangue. Mas quem estava lutando por Absalão não era pessoa do mesmo sangue. Quem estava lutando por Absalão eram justamente pessoas que não tinham o mesmo sangue, que não tinham nenhum grau de parentesco com Davi. Eram homens que estavam dispostos, pela sua lealdade, a entregar a sua vida. Então, nesta vida, meu irmão e minha irmã, aprenda a valorizar aqueles que estão e sempre estarão na luta por você. E que talvez até o presente momento você não enxergou. Pessoas que hoje, se for necessário, são capazes de doarem um rim para você. São capazes de abrir mão de parte da sua renda para ajudar você. Que se você ficar doente, talvez você não receba a visita de alguns parentes que são parentes do mesmo sangue, mas você vai receber a notícia, a visita dessas pessoas, que estarão dispostas a estar ao seu lado, mesmo não tendo nenhum grau de parentesco. Salmos 55, verso 12 e 14, olha que interessante a decepção desse homem. Se um inimigo me insultasse, eu poderia até suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, Sérgio, eu poderia até me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu compartilhava a agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. O salmista estava dizendo assim, qualquer um menos você. Sabe por quê? Porque eu dei a minha vida por você, eu me entreguei por você. Não há nada que existia em mim ou comigo que eu negasse para poder preservar a sua amizade. Mas justamente você não me valorizou, meu amigo, meu colega, meu companheiro, chegado, mano. Por quê? Porque certamente essa pessoa foi uma pessoa que valorizou talvez outras pessoas, mas não valorizou essa pessoa que estava lutando por ele. Aliás, além de não valorizar Eric, ainda o traiu, dizendo, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, a gente ia junto para a casa de Deus cultuar, logo você me abandonou, logo você que eu estava disposto a entregar a minha vida. Então nessa vida, meu irmão e minha irmã, valorize aqueles que estão e sempre estarão na luta por você. Eu nunca concordei com o ditado, às vezes a gente fala assim,
Aqui em casa, certamente na sua casa isso acontece como acontece na minha, acontece em qualquer casa. E às vezes aqui em casa ninguém tem paciência comigo, eu vou para a casa do ciclano, do fulano. Mas vai lá todo dia, como a gente vive com você todo dia, para ver se você vai aguentar você também. Porque é fácil você aguentar uma pessoa chata 1 dia, 2 dias, 3 dias, e até compreender, até dizer assim, não, vem aqui, você está certo. Mas quando você convive com ela, é outra coisa. Eu sempre disse para minha esposa, e minha esposa sempre faz isso também. As melhores coisas não tem que ser para quem chega lá em casa, tem que ser para nós que estamos lá. As pessoas que chegam lá em casa, nós oferecemos o melhor que temos. Se você perguntar assim, todo dia tem na sua casa frios? Tem presunto, mussarela ou salame? Não tem. Mas nós fazemos questão de quando vai alguém lá em casa, que a gente, não surpreendentemente, que às vezes não dá, mas se alguém marcar, a gente faz questão de oferecer o melhor. Aquilo que a gente não tem no dia a dia, mas a gente procura oferecer. Mas eu digo que o melhor ainda tem que ser para nós. Vai arrumar a mesa? Tem que ser o melhor que tem. Esse negócio de se arrumar a mesa só porque veio gente em casa, só para impressionar as pessoas que vieram, vou mostrar os talheres que eu tenho, os panos que eu tenho, as flores que eu tenho. Eu só impressionar no dia a dia, aquela panela estourada, aquele pano velho. Não vai colocar aquele paninho bonitinho. Não, bota esse trapo velho mesmo, que é para deixar de derreter isso aqui, acabar de estragar. Você não vai colocar aquela salada naquela saladeira? Não, vai aqui mesmo dentro dessa bacia mesmo, que eu fiz o pé ontem, tirei a cutícula, vai aqui mesmo. Você não sabe. Às vezes tem gente que já fez o pé a cutícula dentro daquela bacia que você faz salada, você nem sabe. Ela jogou fora e lavou, tá lá, meu amigo. Não, lá em casa não tem disso não. Até porque eu marco muito bem as bacias lá. Se eu ver a bacia aqui, ameaçar jogar uma salada daquela, eu falo, opa! Essa aí que tinha coçando frieira lá dentro hoje. Não, nada disso, pode jogar fora. Esther, capítulo 6, verso 10 diz assim: O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Nós conhecemos a história deste homem, Amã, que queria tirar a vida de Mardoqueu. Só que um dia Deus tira o sono do rei. E o rei fala assim, já que eu não consigo dormir, pega o livro de crônica e vai ler para mim, quem sabe dá um soninho, né? Você vai lendo e vai me dando um soninho aqui. Deu soninho, nada. A hora que começou a ler, parece aí que o rei despertou. Estou gostando dessa história, daqui a pouco surge quem? No registro das crônicas? Mardoqueu. E diz que esse Mardoqueu, no registro das crônicas, diz que esse Mardoqueu salvou a vida do rei de uma conspiração. Aí o rei falou assim, mas nunca ouvi falar desse homem. Esse homem ainda é vivo? Eu falei, sim, ele fica sempre aqui na porta do palácio. O que fizeram por ele? Não fizeram nada. Não fizeram nada por ele? Ele salvou a vida do rei, não deram nada, não fizeram nada para esse homem. O rei ficou indignado. No outro dia o rei pergunta para quem? Para Amã, que queria matar Mardoqueu. Me diga uma coisa. Rapaz, eu fiquei sabendo da história de um homem. A Amã falou assim, sou eu, hein? Fiquei sabendo da história de um homem assim. O que o rei deve fazer quando ele quer honrar alguém? Aí a Amã falou assim, sou eu. Aí ele logo criou o cenário para ele, aquilo que ele queria para ele. Ele falou assim, pega um cavalo, bota ele sentado, coloca o manto, cobre, dá uma volta com ele e fala, esse aqui é o cara. Quando o rei ouviu, falou assim, bom conselho. Amã, eu quero que você faça tudo, mas não é para você não. É para o Mardoqueu. Eu quero honrar esse homem. A Amã na hora falou assim, nossa, mas eu ia enforcar o cara. Agora eu vou ter que ainda honrar o cara. E foi assim que aconteceu. Sabe por quê, meus irmãos? O rei fez aquilo que às vezes nós não fazemos. O rei valorizou aquele que estava e sempre esteve na luta por ele. Mardoqueu salvou no anonimato a vida do rei. Sempre esteve com o rei e sempre estaria com o rei. No entanto, estaria sendo condenado à morte, seria enforcado. Sabe, meus irmãos, às vezes existem pessoas que estão sendo encaminhadas para a forca e que deveriam ser honradas por nós. Nós estamos tirando da forca quem deveria ser enforcado, que não faz nada pela gente, e estamos colocando na forca
pessoas que estão dando a vida pela gente. É hora de você tirar o Mardoqueu que está indo para a forca, que talvez você não saiba nem o nome dele, porque você conhece só o Amã, que fica te bajulando. E ele só te bajula por conta daquilo que você tem. A hora que você não tiver mais nada, ele não vai te bajular. Então é hora de você tirar o Mardoqueu que está indo para a forca e mandar o Amã, que está do seu lado e que não faz nada por você. Valorize as pessoas que estão do seu lado. Porque o dia que essas pessoas partirem, você não tenha nenhum remorso. Você vai sentir falta, vai sentir dor pela perda, mas não terá nenhum remorso. Porque você a ou as valorizou durante todo o tempo, porque sempre reconheceu que foi uma pessoa que sempre esteve, durante o tempo da sua existência, ao seu lado, que se necessário fosse, daria a vida por você também. Davi, ele precisava enxergar isso. Absalão era alguém importante para ele? Sim, era filho, mas não era o filho que estava dando a vida por ele. Quem estava dando a vida por ele eram os seus soldados. Soldados esses que tinham famílias, que tinham filhos, e que se fossem para a guerra e perdessem a vida por conta de preservar a vida de alguém que queria tirar a vida daquele que ele estava protegendo, a família ficaria muito triste. Afinal de contas, meu marido perdeu a vida numa guerra para proteger o rei de alguém que era filho do rei que queria tirar a sua própria vida. Eu acho que o rei poderia ter valorizado mais. Então, meus irmãos, não valorize as pessoas só porque elas são parentes seus, ou que têm o mesmo sangue. A Bíblia diz assim que é amigo mais chegado que um irmão. A gente fica jogando estrelinha e fica ali passando a mão na cabeça só porque é parente. Mas não estão fazendo nada por você. Você cai doente, quem te socorre quem é? O amigo. Você cai doente, quem te socorre o quê? É a esposa, é o filho, é o marido. E para você receber a visita de um parente, às vezes é difícil. Mesmo você morrendo. Essas duas lições eu gostaria de deixar com você essa manhã. E à noite prossegue. Primeira lição. Não tenha e não faça de nenhuma pessoa da sua vida, mesmo que seja sua mãe, seu pai ou até o seu filho ou filha, o centro e a razão da sua vida. Não faça isso. Segundo, valorize as pessoas que estão e sempre estarão na luta por você. Amém? Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, por esta manhã e obrigado por esta palavra que gerou dentro de nós algo que nós precisamos pensar e repensar muitas vezes. Às vezes até sem que nós percebamos, pessoas ocuparam um lugar que é somente e deveria ser somente teu. Nós falamos que o Senhor é o centro da nossa vida, está no centro da nossa vida, é a razão da nossa existência, enquanto Ele ainda não é. Pai, eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo meu pai, eu amo outras pessoas também. Mas eu quero dizer que o Senhor sempre deverá ocupar o centro da minha vida. E a razão de eu existir e de permanecer vivo e de continuar vivendo é o Senhor na minha vida. Que assim seja na vida dos teus filhos também. E que eu aprenda a valorizar as pessoas que estão do meu lado. Independente do grau de parentesco, independente, Senhor, das coisas que são peculiares e que nós nos identificamos, das semelhanças, das afinidades, dos gostos, mas que eu aprenda a voltar os meus olhos para aqueles que são soldados do meu lado, que estão lutando por mim. Não estão apenas do meu lado para tomar um cafezinho ou para dar risada, mas eles estão do meu lado, muitas vezes abrindo mão do café e abrindo mão da risada para dar a vida por mim. Que eu aprenda a ver essas pessoas que estão do meu lado. Às vezes, Pai, nós nos alegramos muito com aqueles que tomamos café, com aqueles que sabem contar histórias e nós nos divertimos. Mas às vezes não são essas pessoas que estão lutando por nós. São aquelas que estão caladas, como fiéis escudeiros. Que se de repente esta pessoa que veio tomar um café, fazer uma refeição ou contar uma história, levantar a espada contra nós, que nós pensávamos
que era alguém que estava do nosso lado, certamente aquelas que estão em silêncio ao nosso lado, se o escudo não tiver em suas mãos, certamente ele será capaz de entregar o seu próprio peito para nos proteger da morte. Abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar tais pessoas em nossas vidas. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vão e vivam essa palavra em nome de Jesus. E à noite, você que vai ficar em casa, tem algo mais para você. Deus te abençoe.